Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Laços Entre Nós, o podcast para conversas de família. Hoje eu vou receber uma convidada muito querida, muito especial, para falar sobre um tema importantíssimo: adoção. Solange Rosário, minha amiga querida. Solange é advogada especialista em direito de família e sucessões, é mestre em ciências jurídicas, é professora universitária e presidente da comissão de adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda e eu quero que você se sinta muito à vontade nesse papo de família sobre adoção. Virgínia, muito obrigada pelo convite. Você é uma querida, né? E assim, me sinto muito honrada e grata em poder falar sobre adoção, porque eu passei por isso, né? Como pretendente à adoção, e sei das angústias que é das pessoas que estão pretendendo, pensando, ou que já estão inscritas. Estamos falando de laços entre nós. Exatamente. Né? Então, esses laços entre nós, eles podem se dar de diversas formas, seja pela via biológica ou seja pela via somente afetiva. Porque o biológico ele pode ser só biológico e pode ser o biológico com afetividade. Perfeito. Quando não existe a afetividade, é só mais a bio. Sim. E daí que dá a oportunidade de termos a filiação aí pela adoção e também pela socioafetividade. Sim, e sabe que eu sempre digo, quando a gente fala, né, laços entre nós, são muitos os laços que nos unem, que nos compõem. Alguns a gente tem, eles são menos complexos, as dinâmicas são menos complexas. Sim. Outros vão exigir de nós mais sabedoria, mais resiliência, porque esses laços, eles são dados com dor. Existem dores que atravessam, né, esses laços entre nós. Então, os casos de famílias recompostas aí, né, eu sou madrasta, você também é madrasta. Você conhece bem também as dores de uma família recomposta, porque houve um rompimento, uma ruptura de uma relação conjugal, e depois é o início de uma outra. Então, existe um ponto de dor que a gente precisa trabalhar. Na adoção também, muitas vezes ela parte de um ponto de dor, né? Da infertilidade, sim, ou da dificuldade de engravidar, ou do abandono, sim, né? Sim. Ainda que não seja por conta da infertilidade, mas pela estar sensibilizado com um abandono. Algo falta, de uma criança. Né? Isso. De uma forma ou de outra, há uma falta. Escancarada. A falta escancarada, né? Então, eu acho que esse tema precisa ser conversado sempre que a gente puder, para esclarecer, para acolher, né? Sim. E principalmente, né, o acolher, porque eu acho que as famílias elas acabam ficando sem esse espaço de diálogo. Sim. Né? É um percurso muito solitário, né, Sol? Existe muito preconceito em relação à adoção. Né? Porque algumas pessoas, no imaginário, não vou dizer nem algumas pessoas, no imaginário da sociedade, é uma coisa linda, porque é uma caridade que você está fazendo para alguém. Adoção não é caridade. Você quer fazer caridade? Vai lá, no local, numa casa de acolhimento, e faça caridade. Perfeito. Mas adotar não é caridade, porque quando você tem um filho biológico por caridade? Não. Você não tem um filho biológico por caridade. Você tem um filho biológico, muitas vezes, mesmo que não seja planejado, ele é desejado. Sim. E a adoção não pode ser diferente. E é aí que mora o perigo. Entendeu? O que move um adotante, Sol? Deveria, vou falar por mim, perfeito, e por muitas pessoas, deveria ser uma coisa muito simples. O desejo de ser mãe e o desejo de ser pai. Perfeito. Ponto. É um dos requisitos. Assim, para adotar existem alguns requisitos. Isso, né? Me fala. Então, para adotar existem alguns requisitos. E existe esse requisito que não tem uma previsão legal, que não tem uma previsão doutrinária que está prevista assim, nos livros de direito, que é o desejo de exercer a maternidade e a paternidade. Porque se você tem esse desejo, assume
o papel e a função de pai e de mãe, você consegue lidar com os desafios que há por vir. Que são muitos. Que são muitos, porque nós que somos mães, os pais, sabem o quão desafiador é criar um filho. Sim. E eu costumo dizer que o pagar é o mais barato. É o mais simples. Verdade. Porque você pagou, tá ok. Mas o que tá por trás disso aí é muito maior. Então, ao adotar, qual é o principal requisito? O desejo de exercer a maternidade e paternidade. Isso que tem que estar muito envolvido, porque os filhos biológicos também precisam ser adotados. Incrível. O que é o adotar? Primeira coisa que tem que se perguntar, o que é o adotar? É o acolher, é o cuidar, é o reconhecimento daquela pessoa, daquela criança, adolescente ou pessoa adulta como filho. Então você está acolhendo, você está reconhecendo, está dando lugar de filho e se colocando no lugar de mãe e no lugar de pai. Isso é o adotar. Se você não faz isso, se a pessoa não faz isso com o filho biológico, é só mais um que está lá. E com certeza ele vai ter vários problemas psíquicos, né? Sim. A gente gosta muito de trabalhar psicanálise, para nossa área a gente tem que estudar isso também e fazer também, né? Precisa. Para poder lidar com essas questões. Mas eu acho que o ponto de partida é esse. Existem etapas a serem vencidas no processo de adoção, né, Solange? Sim. Então, para quem está pensando em adotar, é uma decisão que vai sendo elaborada aos poucos, né? Então, quais seriam as etapas pelas quais os adotantes precisarão passar? Tá, então assim, voltando à primeira etapa de que não está previsto na lei, que é esse desejo de maternar e paternar, diálogo franco quando se trata de casal, um diálogo franco dos objetivos e da vontade de ambos, porque às vezes a vontade é de um só. Tocou num ponto importantíssimo. Tá? Que não se dá apenas em relação à adoção, mas também a questão dos filhos biológicos. Claro. Mas há um desafio a mais, porque o amor ele é construído sempre, mas na adoção mais ainda. Né? Então você tem essa etapa a ser vencida do diálogo. Tá decidido? Resolveu? Vai fazer um pedido de habilitação na vara da infância e juventude, no local em que os pretendentes à adoção, os adotantes, residem. Né? Então, se você mora em Vila Velha, você comparece à vara da infância e juventude de Vila Velha e faz o requerimento de habilitação. E assim vai nas demais cidades. Sou de Vitória, faço a mesma coisa. Sim. Você vai fazer um pedido, que pode ser apenas uma pessoa adotando, pode ser o casal, independe de gênero e independe de orientação sexual. Já tivemos muito preconceito em relação a isso, mas hoje já está pacificado. Você faz o requerimento, a equipe multidisciplinar, ela acolhe o seu requerimento. Essa é a primeira fase. O casal, a pessoa faz o requerimento. Na seguida, a assistente social e a psicólogo convidam esses requerentes a participar de uma entrevista e é feito, na verdade, um estudo naquele momento, um estudo psicossocial daqueles pretendentes. De características, para conhecer um pouco da família, o porquê que ela está adotando, né? Qual é a sua intenção, qual é a idade, qual é o perfil. Porque aí a gente chega nesse momento também que é um pouco desafiador, sabe, Virgínia? Sim. Para mim foi desafiador. Por quê? É o momento, pelo menos o procedimento que foi realizado comigo em Vitória, mas no geral é assim, é quando você preenche um formulário com o perfil da criança que se pretende adotar. Sim. Para mim foi desafiador porque eu senti escolhendo um açaí. Né? Talvez não exista outra forma, eu não sei se existe outra forma e se existiria uma outra forma melhor. Então é uma questão assim, do meu lugar naquele momento. Porque você pega um formulário e tá assim, menino, menina, cor, né, idade, aí você vai escolhendo. Aí chega no ponto mais desafiador ainda, com ou sem deficiência, com doença crônica ou sem doença crônica. Você tem que definir aquilo ali. Irmãos. Com irmãos, sem irmãos. Define. Tem que definir tudo ali. Então, vem nesse formulário em que você tem que preencher. Né?
Então, para mim, o ponto, principalmente da deficiência e das doenças crônicas, foram bem desafiadores. Porque mexe muito com a nossa... O nosso ideal, assim, né? A gente, quando gera um filho biológico, a gente não tem esse cuida do questionário. jeito que é, exatamente. E assim, lógico que não é simples. A maternidade atípica está aí também para mostrar para a gente os desafios que um diagnóstico provoca nesses laços. Sim, exatamente. Porque muitas vezes acontecem até divórcios e separações pós-diagnóstico. Sim, né? porque muitos não dão muito conta. Difícil. É muito desafiador, como você disse, né? E aí preenche o questionário. Se põe à prova ali, porque, Exato. bom, eu acolho o que der e vier, ou, na verdade, eu vou fazer uma seleção, né, Exatamente. prévia. Então, de acordo com que o pretendente escolhe o requerente, porque nesse momento ainda nós somos requerentes, a pessoa ainda é requerente, ela não passou ainda para a fase de pretendente, é que eles fazem a avaliação, e aí se defere, olha, agora seu pedido foi aceito, né, como pretendente, seu pedido foi aceito, agora você é pretendente. Você vai fazer um curso preparatório, né? Tem alguns lugares, por hora, eu sinceramente não me lembro a hora agora, mas você faz esse curso preparatório para trazer justamente os desafios da adoção. Sim. Que eu acho que todas as pessoas que querem ter filhos deveriam passar. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, quem dera que os pais tivessem esse curso preparatório quando soubessem que estão ali gerando um filho. Exatamente. E assim, não é um procedimento tão rápido, porque aí o pessoal da vara, né, do juízo liga para vocês, liga pra gente, diz que tem um curso no referido período, se for casal, o casal tem que participar junto, se for individual, uma adoção unilateral que nós chamamos, né, a pessoa vai sozinha. Então você passa por esse curso em que lá a equipe multidisciplinar, que é o assistente social, mais o psicólogo, vai falar por que você está adotando, quais são os desafios que são enfrentados, o pós, principalmente com crianças maiores, né? Que é bem desafiador também. Eles já trazem memórias. Memórias, eles têm uma história mais viva, né? Os menores... Ela é às vezes uma nuvem, né? E a adaptação, ela é diferente também, né? Muito. Então, feito isso aí, participou, cumpriu a carga horária, aí sim nós somos incluídos no Cadastro Nacional de Adoção. Então, esse cadastro, ele é registrado pela vara, mas é um cadastro que ele é nacional, ele vai para o CNJ. Então, o nosso cadastro, ele é controlado pelo CNJ. E tem uma colocação, a tal da fila, tá? Conforme as características, né, o perfil escolhido para a criança, nós entramos nessa fila. E lá nós temos a nossa colocação nacional, estadual e municipal. É angustiante. Imagina. Mas a gente fica vigiando aquilo ali. Entrou ali, eu quero mudar o perfil. Posso? Pode mudar o perfil. Mas aí você vai mudar também o seu lugar na fila, né? Então, a procura maior, normalmente, é o básico. Recém-nascido até 3, 4 anos. Então, o que a maioria quer, em razão disso, o número de pretendentes é maior, consequentemente, a espera também é maior. Tá? Então, hoje, nós temos um retrato, não vou dizer um retrato não, mas uma estatística do próprio CNJ, em que o número de pretendentes, ele chega a ser 8 vezes maior que o número de crianças disponíveis para adoção. É uma loucura. Então, isso, assim, é cerca de 38 mil pretendentes para 5 mil crianças disponíveis para adoção. E a gente pensa o seguinte, mas por que esse disparate todo? Porque o número de pretendentes é muito maior, o número de crianças é menor, e por que demora tanto um processo para chegar a essa criança? Sim. O processo de adoção em si, nem tanto depende das particularidades, mas até chegar essa criança, até os pretendentes, esse encontro de famílias, demora. Porque nem uma criança que está na fila com 2 anos, você está na fila ali, que tem uma criança com 2 anos, quando finaliza ela está com 7. Porque o que acontece, nem toda criança que está numa casa de acolhimento, ela está disponível para adoção.
Isso é importante, né? A gente saber. Exatamente. Porque quando ela vai para casa de acolhimento, ela está numa situação de risco, por alguma situação. Ou ela foi abandonada, ou é descaso, ou negligência, sofrendo violência. E antes de retirar, né, que é a perda, a destituição do poder familiar, do pai e da mãe, primeiro vai investigar o que aconteceu com essa família. Precisa haver um processo. Tem que ter exatamente. Isso, né? E tem que ter na verdade, mais um processo psicossocial anterior. Então, o que ele vai verificar? Em quais condições estão essas famílias? É possível reintegrar esse filho a essa família? Vai ter um acompanhamento. Não é possível acompanhar essa família. Tem uma família extensa, que tem um avô, tem uma avó, tem uma tia que pode acompanhar. Então, só que para fazer isso tudo, que deveria ser rápido, o judiciário, ele não tem condições de fazer isso com rapidez. Não dá conta, Não dá conta, porque a demanda é alta, o número de servidores é baixo. Então, não dá conta. E assim, exige uma qualificação diferenciada para lidar com esse tipo de situações, né? De crianças que estão em abrigos, exige uma sensibilidade, uma perspicácia para que você identifique mesmo, porque muitas vezes tirar do convívio familiar é tão danoso quanto a violência que supostamente essa criança esteja sofrendo, né? Sim, é sim, porque às vezes, mesmo na violência, a criança ainda vê amor. Sim. Então, mesmo que a noção de amor dela seja na violência. É desengonçado pra gente, mas que é a referência dela. É a referência dela. Porque ela não desfaz aquele laço, assim, de forma, de repente, só porque ela ficou numa casa de acolhimento. Claro. E nem vai esquecer, por melhor tratada que ela seja, ali como você, pai ou mãe adotante, ela não vai esquecer esse passado. Sim. Nem o amor que ela sentiu por aquele pai e por aquela mãe. E sente ainda. Ainda. Então, às vezes, os pais, eles ficam ressentidos e preocupados quando o filho adotado pergunta ou menciona a vida dela, a história dela. Claro. Porque ainda fala assim, a minha mãe fazia isso, isso e isso. O meu pai era assim, assim. E aí, o pretendente não, que já é adotante, já é pai e mãe ali, ele fala assim, mas a sua mãe sou eu. Ela sente apunhalada nela, sente apunhalada. Como assim? A sua mãe sou eu? Você não esqueceu a outra mãe? Mas isso não é assim que funciona. Ao contrário, penso na minha ignorância, que você tem que dar voz a essa criança e respeitar a história dela. Perfeito. Porque quanto mais se respeita essa história, mais ela vai passar por o processo de forma mais leve, sabendo que ela vai ser respeitada, que ela pode falar e vai reconhecer que a mãe, efetivamente, é aquele que está ali cuidando. A outra ficou para trás. Então, quando a criança ou adolescente está falando da mãe, de que mãe que ele está falando? Que mãe? Que lugar é esse que ele colocou aquela mãe do passado? Pois é. É história. Então, assim, vamos dizer, só Freud para explicar. Então, a gente precisa de acompanhamento terapêutico sempre, importantíssimo para isso. Mas tem que respeitar essa história. Porque vai chegar um momento, respeitando ou não essa história, que essa criança, que esse adolescente, ele vai ter curiosidade para saber quem foram seus pais biológicos. Exato. Quem foram os pais biológicos? Muitas vezes pedem para conhecer. E os pais adotantes se sentem traídos. Sim. Se sentem apunhalados. Por que agora? É história dele. Tem que ser respeitado. E não quer dizer necessariamente que ele vai querer conviver com aquele pai, com aquela mãe. Só quer conhecer a história. São poucos os casos em que o adotado quer conviver com a família anterior. A gente vê histórias aí, as pessoas contam, passam na televisão, mas são poucos os casos. Então, o que eu acho mais complicado é a gente não autorizar essa criança ou esse adolescente a se sentir livre para continuar tendo sentimentos pela família biológica dele. Porque é muito difícil você vai soterrar as emoções, os sentimentos que você viveu, memórias afetivas. Então,
Pode ser que ele ouça uma música, ele sinta um cheiro, e isso venha muito forte nele. Então ele precisa se sentir, essa criança, esse adolescente, precisam se sentir autorizados a lembrar. Eu acho que a gente tem muito ainda o que conversar, o que dialogar, né? Dar espaço de fala sobre isso. Como lidar com essa necessidade, com esse sentimento, sem se sentir menosprezado como mãe, sem se sentir atraiçoado, como você falou, você se sente traído, né? Porque ele vai querer ir em busca de alguém da família biológica que o traga alguma informação, alguma, não sei se memória, resgate algo dele. E a história, em algum momento, ele vai trazer um exemplo. Por quê? Uma refeição. Você está comendo vamos colocar um ensopadinho. Porque a minha mãe fazia, porque não fazia, porque tinha comida, não tinha comida, porque a minha mãe deixava, não deixava, porque vem os desafios. Então a gente ouve relatos de crianças e jovens que são adotados, que eles já foram abandonados tantas vezes que eles testam, sem saber, se aquela família vai ficar com ele ou não. Então tem relatos de agressão, tem relatos de sabe aquelas travessuras que ultrapassam o normal? Sei. Tudo, criança que retroage, crianças maiores que faz xixi, crianças que passam a ter compulsão alimentar. Testando o limite. Testa o limite do amor, né? do amor. E aí, como que você está para isso? A gente tem que se preparar, não tem jeito. Não dá para prever. De repente você fala assim, não, eu tô super preparada. Ninguém tá preparado. Não. Ninguém tá preparado. Você só vai sentir na hora. Olha, como você disse que eu sou madrasta, eu já subi de nível, eu já não me considero mais madrasta, eu sou mãe dos meninos, né? Sim. Tanto que a gente está no processo de reconhecimento de maternidade socioafetiva. Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu já subi o nível já de madrasta para mãe. Não que a madrasta esteja abaixo, mas se colocando como mãe. Sim. Que a madrasta tem afinidade, tem que ter o respeito, tem que estar próximo. Então, assim, eu me coloco como mãe afetiva e como mãe mesmo registral dos meninos. Sim. Eu tenho ciúmes dos meus meninos com as mães. O que eu tenho a ver com isso? Mas eu respeito. Sim. Eu respeito, eu digo, olha, sua mãe, já ligou para sua mãe? Sim. Já falou com a sua mãe? Já conversou com a sua mãe? É conseguir ir além, né? É ir além de você. Sim. Porque a questão, acho que da sua conduta, né? Eu sinto ciúme dos meus meninos, mas é por eles, não por mim. Sim. Você diz, liga para sua mãe. Você diz, já fez tal coisa para sua mãe. Porque é por eles. Exatamente. Mantendo-os no caminho do afeto. Exato. Pela família. O amor pelo filho tem que suplantar nosso narcisismo, né? É nosso egoísmo mesmo. A gente vai ter a mesmo. ferida narcísica lá, vai ter que lidar com isso. Vai lidar com o valor maior que você está querendo plantar nos seus filhos. Que é o quê? A família. Isso aí. A família. Então, quando você quer estabelecer essa premissa, o valor da família, do amor, você vai ter que deixar o seu egoísmo, o seu ciúme num cantinho, para que você possa plantar isso. Sim. E aí que é o interessante, né? No processo de adoção, eu sempre penso assim, quanto mais você excluir, mais isso volta como sintoma. Volta. Eu digo isso em relação a madrastas e mães também. Volta. Todas as vezes que você quer excluir uma parte, isso acaba voltando como um sintoma. Volta de alguma forma. Com certeza. Então a gente tem que começar a trabalhar essas questões, principalmente com os adotantes, para lidar com esse momento. Porque ele vai chegar. Inevitavelmente. Né? Inevitavelmente, né? Inevitavelmente ele vai chegar. E eu acho que talvez seja o ponto. Eu sei que são muitos os desafios, mas você teria como dizer assim, qual o maior deles? Qual é o maior dos desafios de uma mãe que passou pelo processo de adoção?
Depois que se estabelece a convivência, o dia a dia, como é a mãe, né, diante do seu filho recém-chegado, de uma outra família, de uma outra história? Eu acho que é justamente penso que seja, eu tô falando por mim, o medo de perder esse lugar de mãe que você tanto esperou para ser. Porque numa gestação biológica, interessante, eu ia falar da gestação burocrática aqui, né? Porque a gestação da adoção. É. Então, na gestação normal, biológica, você espera normalmente 9 meses e constrói 9 meses e você está certo que você não vai perder esse lugar. Numa gestação de adoção, você espera até 10 anos. Eu conheço gente que está esperando há 10 anos, porque o perfil é muito fechado. 10 anos. 10 anos. Então tem gente esperando por 10 anos. E aí, eu acho que o medo de perder esse lugar de mãe, de pai, talvez com essas questões mesmo, do filho ter curiosidade, eu acho que esse é o maior medo. Sim. Né? A adaptação é um desafio constante, você tem que estar preparado. Mas esse medo de perder esse lugar, quando o filho diz, a minha mãe, eu estou com saudade da minha mãe, eu acho que esse momento é o que mais dói. Uau, deve ser difícil mesmo. Esse é o que mais dói. Você falou agora que você, além de madrasta, é mãe socioafetiva dos seus enteados, filhos. Isso. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Qual seria a diferença, que hoje se fala muito em paternidade e maternidade socioafetiva, né? Sim. Qual seria a diferença entre a adoção e a maternidade socioafetiva? Então, no seu caso, você é mãe de 3. Isso. Né? Qual seria a diferença entre a mãe que adotou e a mãe socioafetiva? A diferença aí vai ser burocrática, Uhum. tá? Em relação ao afeto, aos cuidados, não tem nada. O que nós temos hoje no Brasil? Eu só tenho conhecimento disso no Brasil. Que se chama parentalidade socioafetiva, se é de pai ou de mãe. Eu reconheço o jovem, no meu caso, que era meu enteado, agora meu filho, como filho, e porque a nossa relação, o dia a dia, era de mãe e filho. Eu acrescento o meu nome na certidão de nascimento dele e o nome da mãe permanece. Uhum. Então ele terá 2 mães e um pai na certidão de nascimento dele. Consequentemente, ele vai ter 4 avós do lado materno, porque os avós da primeira mãe dele continuam e os avós do meu lado acrescenta lá na certidão de nascimento. E ele vai ter todos os direitos normal do filho, né? De um filho biológico, herança, direito à pensão alimentícia. Todas as responsabilidades referentes ao filho, pai, a relação de mãe e de filho vai acontecer. O que acontece na adoção? Quando a gente passa pelo processo de adoção, os pais biológicos, eles são destituídos do poder familiar. Sim. E qual é a consequência disso? A consequência é que se exclui da certidão de nascimento daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, se exclui aquele pai e aquela mãe. Sai dali. Uhum. E os únicos pais são os adotantes. Sim. Então, da minha filha, quando for registrar, vai estar lá Solange e Eduardo como pais. Uhum. Né? Os pais biológicos não constarão, porque no processo de adoção, esses pais biológicos são totalmente excluídos. Sim. Né? Então, assim, nós temos hoje 2 formas de se reconhecer a parentalidade, né, quando se fala de filho, porque nós sabemos que no Brasil é comum filho de criação. Sim. Né? E muita gente não sabe que pode regularizar. Não sabe que pode regularizar. Enquanto os pais estão vivos, está tudo ok. Quando morre, surge problema. Porque aquele seu irmãozinho lá, que você fala que é meu irmão, né, ele vai dizer, você não é filha, não. Você não é filho, não. Sim. Né? E é importante a gente dar nome às coisas, nomear as coisas. Porque, é tratado como irmão, é tratado como irmão. Não. Vamos começar a regularizar as nossas relações, não por necessidades contratuais, mas para evitar, eu sempre digo, gente, para reduzir a área de disputa, para nomear as coisas, para dar um nome às coisas. Agora,
Vou te fazer uma pergunta que talvez você também não tenha uma resposta concreta. É mais para ficar a provocação, né? Com o aumento significativo da paternidade, parentalidade, no caso, paternidade ou maternidade socioafetiva, você acha que isso tende a esvaziar o processo de adoção? Eu acho que esvaziar, não, porque, como que eu diria isso? Mas pode ser utilizado como meio para evitar, mas esvaziar não vai. Porque tem essa questão da dupla maternidade e paternidade, se você quer seguir ou não, então você tem que estar muito certo que você vai dividir a sua paternidade e maternidade Sim. com outro pai e com outra mãe. Então o outro também tem direitos. A qualquer momento, da mesma forma que tem obrigações, também tem direitos. Era aí que eu queria chegar, na questão da insegurança que muitos podem sentir, porque inicialmente você pensa assim, não, mas então é muito mais simples. Eu chego lá e coloco como mãe socioafetiva, eu entro lá na certidão, sou mãe também. Aí daqui a pouco tem uma ação de guarda, de convivência. Mas a questão exatamente, a qualquer momento podem bater na tua porta e falar assim, não, eu quero meu filho de volta. Exatamente. Aí você fala, como assim? Ei, que sua filha tá não, comigo, é minha. É minha filha também, porque meu nome tá aí. Exato. Então, assim... A paternidade, a parentalidade, né, socioafetiva, eu acho que ela passa por um processo de construção de um relacionamento, de acordo, de consenso, de harmonia. E outra coisa muito importante. Isso sim, né? Uma outra coisa muito importante. As pessoas usam essa parentalidade socioafetiva, vamos dizer de uma forma grotesca, meio como um negócio. Tem que ter responsabilidade e comprometimento. Filho não é objeto. Sim. Filho não pode ser moeda de troca, de relacionamentos, porque o que a gente nota, nós trabalhamos muito tempo no núcleo de prática jurídica, isso era comum acontecer, chega menos no escritório, em razão do público que a gente atende também, mas é suscetível de acontecer. Nossa, começou o relacionamento, uma das partes tem filho, no afã da paixão que é assumir a paternidade e a maternidade. Não, agora pode ter mais um pai, mais uma mãe. Estimula a chamar a mulher ou o homem de mãe e de pai, vai registrar, daqui a pouco separa, tem que pagar pensão, e não é só dinheiro, como eu disse, cuidar é mais presença, caro, é convivência. Convivência é muito mais do que só dinheiro. Então, a responsabilidade de cuidar do filho, você vai querer cuidar? Tem que ter comprometimento, tem que ter responsabilidade, senão, ao invés de resolver um problema, cria-se outro maior ainda. Porque você vai registrar uma pessoa como filho, como se fosse pai ou mãe, e daqui a pouco você vai dizer, não, você não era, porque agora eu não amo mais sua mãe e seu pai. Você imagina se acontece isso no biológico, com frequência, com pessoas que conviveram anos. E quando se separa, simplesmente ignora os filhos, numa situação dessa também acontece. Então, nós tivemos casos em que a mãe, ela namorava com engravidou do namorado, durante a gestação teve o acompanhamento de outro, no parto um terceiro registrou. Eita. Separou desse e se casou com um quarto. E aí queria que esse quarto fosse o pai socioafetivo. Eu falei assim, mas aí é demais, né? Você tem um filho biológico de tem um registral e agora você quer um sócio afetivo? Porque quem cuida é ele. Eu falei assim, é muito difícil conseguir. Então, pra gente, assim, por mais... Eu sou super fã, tá? Eu sou fã por quê? Porque eu uso isso pra mim. Mas pra registrar o meu filho, eu esperei a maioridade dele. Claro. Eu conversei com a mãe dele. Sim. Precisa haver, eu acho que, como eu disse, precisa haver essa maturidade relacional, a dinâmica familiar que está ali se estabelecendo tem que funcionar antes do registro socioafetivo. Porque, do contrário, nós só vamos aumentar o problema. Só vamos aumentar o problema. Né? Você tem que oportunizar para o filho, no momento adequado, se ele quer, se ele não quer. Entendeu? Às vezes não tem maturidade suficiente. Tem várias questões aí, né? Sou fã, mas assim, não sou tapada. Entendeu? Claro, para os problemas e para as consequências. Olha, né? eu tô entusiasmada com o Instituto, porém sou atenta a ele. Exatamente. Do ponto de vista do mau uso, né? Exatamente. Como qualquer outro mau uso que a gente faça, né? Mas tem uma questão aqui que eu me lembrei. Aí você falou agora da maioridade do seu filho, né, quando você esperou para registrá-lo como mãe socioafetiva. É possível adotar
uma pessoa adulta? Sim. Uma outra forma de regularizar os filhos de criação. Tem gente que acha que não pode adotar adulto. Desde que tenha diferença de 16 anos, porque a idade mínima para adotar é 16 anos, de diferença para um para o outro, que se pressupõe que é a idade que você pode ter filho. Então, a lei diz que você tem que ter uma diferença mínima de 16 anos. Que não sejam irmãos e não sejam ascendentes, né, não sejam avós, aí você pode adotar. Então, as pessoas esquecem disso. Eu não quero fazer a parentalidade socioafetiva. O que você acha dos avós, do impedimento de avós adotarem? Olha, eu acho que dependendo da realidade não deveria ter impedimento. Tá? Qual é a justificativa? Para não confundir a questão patrimonial e a estrutura familiar. Estrutura familiar, não vejo problema, porque ele já é criado como filho desde que nasceu. E que é criado como irmão da mãe. Sim. E depois vem a segunda questão, a patrimonial. Então você veja que a questão patrimonial está sempre ali. É muito difícil se fugir disso. Então, assim, eu particularmente, nesse momento, agora, eu acho que tem que ser avaliado conforme o caso concreto, conforme a situação. E nesses casos em que os avós criam desde bebê, ter idade, eu acho que deveria ser reconhecido. Sim. Não deveria haver limitações para isso, né? A questão patrimonial a gente pode pensar como blindar de outras formas. Exatamente. Caso seja de fato necessário. É possível fazer isso. Eu tenho situações assim na minha família que não teve registro, né? A minha avó criou a minha prima como se filha fosse. Então, assim, quando a gente convive, tá no meio, então eu vejo com tanta normalidade isso, que passa a ser irrelevante. Então, quando você está vivendo aquela situação, a gente acaba simplificando, porque foi indiferente se ela era filha da minha tia ou se era da minha avó, porque estava todo mundo no núcleo vivendo de uma forma só. Sim. Entendeu? Então, se você reconhece como filha, você vai fazer um planejamento patrimonial como tal. Sim. Se você reconhece como neto, vai ser um outro planejamento. Sim. Já que não tem como fugir disso, mas tem como planejar de formas diferentes. Sim. Né? A gente precisa começar a repensar, né, essas limitações, esses obstáculos, né? E aí eu vou te perguntar, entrega voluntária. Eu adoro falar sobre entrega voluntária. Vamos falar sobre isso. Por quê? Eu só fui descobrir a entrega voluntária quando eu me inscrevi, me habilitei. Porque até então eu nunca tinha pesquisado. Mais que a gente advoga, as pessoas já chega num ponto assim... Ainda é um pouco distante da gente, já né? para acompanhar o processo de adoção. Porque, e normalmente quando já está com problemas gigantes. Sim. Mas a entrega voluntária, Virgínia, se as pessoas realmente conhecessem, evitaria encontrar crianças no lixo. Pois é. Evitaria um abandono no lixo. Porque a gente fala, a própria legislação, que é uma entrega responsável, entrega legal, é que toda gestante, toda mãe, ela pode entregar o filho para adoção. Não é uma entrega direta, ainda não é permitida a entrega direta para a pessoa. Pois que é. a gente chama se utiliza muito de adoção brasileira. Tem um projeto de lei que se fala da adoção intuito personae, que é em que você conhece, você entrega para a pessoa que você conhece. Que seria não é isso. Muito razoável, eu penso. Né? Eu também acho. Então, como é que funciona essa entrega legal? Estou grávida ou acabou de nascer a criança, não quero exercer essa maternidade, essa paternidade. O que fazer? Você pode procurar diretamente na vara da infância e da juventude, o conselho tutelar, assistência social, qualquer desses órgãos para dizer eu quero entregar meu filho para adoção. Para onde vai essa criança? Ela vai para uma casa de acolhimento. E é claro que isso ocorre em absoluto sigilo. E não precisa ter justificativa, não precisa ter maus tratos, é só você dizer eu não quero. E, obviamente, uma equipe multidisciplinar vai acompanhar essa mãe para saber se ela não está numa depressão pós-parto, ou se ela não está com outros problemas, ou se não tem circunstâncias alheias que possam ser resolvidas que faz com que ela fez aquela escolha. Então, a mulher pode entregar o filho para adoção, e te digo mais, mesmo se ela souber quem é o pai.
Não vou entrar nesse mérito, embora eu seja favorável, ter umas questões particulares, né? Que não dá para pôr à mesa aqui agora, mas e pode ser de forma sigilosa. E pode dizer, não quero que ninguém que a minha família saiba. Porque se ela não faz essa restrição, qual é o primeiro ato? Porque é um procedimento que o pessoal da vara da infância tem que seguir. Fazer o contato com a família extensa. Alguém quer? Alguém vai cuidar? Vai lá no pai. Né? Então, eu penso que se essa mulher está fazendo a entrega voluntária é porque ela não quer que a família saiba. Né? E não é só a mulher, pode ser o casal, teve o filho, não tem condições, nós estamos entregando. Sim, um casal muito novo. Exatamente, jovem. aí ele passa por um procedimento, né, que ele preenche, tem que passar por essa avaliação, entrega a criança, ainda tem um prazo de 10 dias depois da sentença para ela desistir, e esse procedimento de entrega voluntária é rápido. E muita gente não sabe, Virgínia. E aí, tem partos tem violências durante o parto que a própria mulher faz consigo e depois com o bebê. Faz um aborto tardio. Entrega para pessoas que não vão cuidar direito, vai deixar lá à mercê da própria família. Então, isso tudo pode ser evitado se tiver essa orientação de entrega responsável. Tem pessoas que são contra o aborto. Se é contra o aborto, você pode fazer entrega voluntária. Sim. Você não precisa se submeter. Também não vou entrar no mérito se é legal ou se não é legal, se existem clínicas habilitadas ou não, mas existem pessoas que correm sério risco ao fazer um aborto em clínicas. Quando fazem clínicas, às vezes elas mesmas fazem isso com perfuração, com medicamento. Sim. Então, tem um filho, entrega para adoção. Nós tivemos o caso famoso aí da Clara Castanho. Ninguém tinha ouvido falar em entrega voluntária até eclodir a situação da Clara Castanho, que foi totalmente criticada. Verdade. Então, veja, isso não é só uma situação de classe social baixa, de pessoas que não têm situação financeira. Com outras pessoas também acontece. Eu estive conversando uma época com uma assistente social, que ela era assistente social da Promater. E ela disse para mim, vocês acham que hoje isso é só situação de pobre? Tem não. Tem mulheres aí bem-sucedidas, profissionais bem-sucedidas. Não é só pobre prostituta que entrega filho, não. Tem pessoas que engravidam, viajam, entregam os filhos e não faz a entrega voluntária, vai entregando para outras pessoas. Sabe? É um assunto que todas as vezes que eu vou falar alguma palestra, como presidente da Comissão de Adoção do IBDFAN aqui, eu faço questão de falar desse assunto. Sim. Porque poucas pessoas conhecem, que eles entendem que a entrega voluntária é a entrega direta. Não é entrega direta. É você entregar legalmente, de forma responsável, para o órgão competente para adoção. E aí, eu vou te fazer uma perguntinha final, que eu acho que é o ponto do desconforto em relação à questão da entrega voluntária. Existe um prazo para que essa mãe, por exemplo, possa se arrepender? Existe. São 10 dias após a sentença. Ele é até um prazo menor. Pois é. Você vê que um processo de adoção, que já está lá, né, no acolhimento, a criança já está lá, é tão minucioso e demorado, e esse caso da entrega é até, eu acho que é até rápido demais. É até rápido. Né? O sonho de todo adotante é que tivessem muitas entregas voluntárias. Justamente, assim, né? Porque todo mundo está querendo não que a gente recém-nascido. Estimule isso, mas eu acho que é uma orientação. Eu acho que nos postos de saúde, as obstetras, deveriam falar sobre isso, algumas nem sabem. Sim. Entendeu? Para evitar até mesmo que a própria gestante ponha a sua vida em risco. Mas tem um prazo. O juiz sentenciou, ela tem 10 dias para se arrepender. 10. Não exerceu o direito nesses 10 dias, ela não tem como voltar atrás. A adoção, portanto, depois, quando ela vai ser destituída lá do poder familiar dela, e se opera a adoção, se concretiza, ela é irrevogável. É irrevogável. Não tem como a mamãe voltar lá atrás e falar, ei, queria ver meu filho de novo, quero ter ele de volta. Nem quando o pai biológico descobre. Pois é, isso aí. Então, tem umas questões jurídicas, a gente pensa, e outras também, mas não vou entrar nesse mérito. Porque assim, você pensa o seguinte, tem pais que querem, tem homens que querem ser pais. Sim. E que talvez, se ele soubesse, ele ficaria com aquela criança. Isso. E eu acho que essa é uma discussão para um outro momento, mas que ela é importante vir à tona, sim. Precisamos falar sobre todos os aspectos, os confortáveis e os desconfortáveis. Exatamente. Né? Então, às vezes, o homem nem sabe que a mulher engravidou. Pois é.
E às vezes ele gostaria de ter tido o direito de ser esse pai. Exatamente. Né? Exatamente. Porque vai ser dado a uma pessoa que não tem relação nenhuma com essa criança e poderia ter sido dada a esse pai, né? Exatamente. Pois é, já sinalizaram ali os nossos... já estamos chegando... Não, ainda tem muito assunto aqui no meu mapa mental, mas queria já te agradecer, Solange, pela sua disponibilidade, a sua generosidade de partilhar aqui. Sempre que eu venho. Temos muito ainda a tratar, né? Sim. E te perguntar no final aqui, que dica você daria para papais e mamães que estão ali na fila? Expectativa a mil, ansiedade, que dica você daria a eles? A dica que eu dou é: tenha paciência, sempre. Se possível, vá na vara, acompanhe, pergunte como está, né? Quantas pessoas estão ali, que às vezes pode ter um processo suspenso, quantos ainda estão efetivamente na fila, porque nós temos o seguinte, gente, o nosso cadastro lá no Cadastro Nacional é um número, e às vezes internamente você não está no número 100, você está no número 70, porque deve ter processo suspenso e que nós não temos esse acesso. E um outro primordial e essencial, acompanhamento terapêutico, seja com um psicanalista, psicólogo, para quê? Para você já começar a se preparar para os desafios que há por vir. Exatamente. Ai, maravilhosa. Exatamente. Eu acho que é isso. Gente, o papo foi perfeito sobre adoção e os desafios, as dores e as delícias, não é mesmo? É isso aí. Convido vocês a contarem a história de vocês. Quem tiver alguma questão aí sobre a adoção, quiser compartilhar no nosso canal, deixa lá nos comentários. A gente tem aqui no podcast espaço para falar, tem muito papo de família ainda para acontecer. Vou lembrar do nosso livro, tá? Conversas de uma Madrasta com seu Espelho Mágico, tá para sair em breve. A gente vai explicar aqui, vai postar aqui o lançamento, vai ter o linkzinho no nosso canal, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.